O vazio que eu sinto não vem de fora, ele vem de mim. Para isso a gente vai ter que trabalhar com rejeição e abandono. Então, eu vou levantar aqui para fazer num formato meio aula para ficar um pouquinho mais fácil da gente compreender. Vamos lá. Bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou desenvolver com vocês é o pensamento. Então, existe 5 feridas emocionais. Mas a base de todas as feridas emocionais e de todos os nossos problemas são somente 2 feridas emocionais. Tá? Todas as outras são derivadas dessas 2, que é a rejeição e o abandono. Rejeição e o abandono, por aqui. Tá? Então, nós vamos falar só dessas 2. Todas as outras, elas derivam dessas 2 aqui, que são feridas base. Por que eu estou falando isso? E aí eu vou explicar a diferença, porque elas parecem a mesma coisa, mas não são. Então, a rejeição é alguém ou algo que nunca te quis. Ok? Então, o que difere do abandono é que o abandono é alguém que te quis e depois não te quer mais. Então, você teve aquele afeto, você teve aquela condição e aquilo te abandonou. Então você teve, depois não tem mais, aquilo vai embora, aquela pessoa vai embora. A rejeição é quando aquilo nunca quis você, quando aquela pessoa nunca te quis, ela te rejeitou desde sempre. Então ela não te amou e depois te abandonou. Ela nunca te amou. Então, às vezes, parece a mesma coisa, mas é completamente diferente. Porque quando a gente cresce, a gente lida com a vida a partir dessas 2 situações. Então, não é só a pessoa que te amou ou não te amou. Você tinha um comportamento e a pessoa rejeitava o seu comportamento. Ela nunca aceitou o seu comportamento. Então, às vezes ela te ama, mas rejeita o seu comportamento. Ela nunca aceitou. Abandono ela aceitava e não aceita mais. Então, como é que eu registro isso em mim é completamente diferente. Por que eu estou falando isso? Porque entendendo a diferença de rejeição e de abandono, fica mais fácil a gente perceber como a gente lida com a vida. Quando eu penso numa situação ou numa pessoa que foi rejeitada, um comportamento daquela pessoa que foi rejeitado, essa pessoa, ela... Então, quando você queria uma pessoa e ela nunca te quis, ela te rejeitou. Ela não quer você, ponto. Não significa que ela não goste de você como amigo, como ela não goste de você para um trabalho, mas ela não quer nada com você. Isso é rejeição. Nunca te quis. Abandono é quando a pessoa te quis e depois não te quer mais. Que seja te quis para sexo, seja te quis para uma vaga de emprego e depois não serve mais, seja quis você para um amor e agora aquilo não funciona mais. Isso é abandono. É o sentimento de abandono. As coisas mudaram e não são mais como eram antes. Tá? Ok. Quando a gente pensa nessas 2 diferenças, estou tentando construir aqui com vocês uma linha de raciocínio para ficar mais fácil. Então, vamos lá para os nossos sentimentos. Como a gente absorveu a vida? Então, eu tinha um jeito, um comportamento, e depois alguém não quis mais aquele meu comportamento. Abandonou, não aceita o meu comportamento. Seja positivo ou negativo. Aqui a gente não está falando de que você estava se comportando bem ou mal, de que você era criança e não sabia o que estava fazendo. São só sensações e feridas, ok? Sem julgamento de certo ou errado. Tá? Cada um vai ter que avaliar dentro de si tudo isso. Para isso a terapia, né? Para isso a gente está aqui na nossa comunidade. Então, quando você foi abandonado, o amor entrou, você deixou ele entrar. Ele fez parte da sua vida. A pessoa aceitava o seu jeito. Você recebeu aquele amor, de alguma maneira, e depois aquilo foi te tirado. A pessoa que teve o amor, recebeu e depois foi tirado, ela tende a ter medo de se abrir para o amor entrar. Então ela se fecha para o amor, porque dói muito quando ele é retirado. Então uma pessoa que se fecha, todo mundo está tentando te amar, a vida está tentando te dar um melhor,
Só que você está tão fechado para o amor que você não deixa entrar. Então ele bate na porta. E amor é oportunidades, a vida te amando, Deus te amando, a espiritualidade te dando, os amigos chegando. E você deixa só até um pouco. Você está rodeado de pessoas e oportunidades, mas você não deixa aquilo entrar. Porque foi tão difícil se recuperar quando ele foi embora, que você nem deixa mais entrar. Então o vazio que você sente é porque você não deixa o amor entrar, mesmo ele estando ali. Mesmo a vida querendo te ofertar, mesmo os amigos falando nós estamos com você, mesmo as pessoas ficando ali, certo? Então você não permite que ele entre. Eu nem estou falando que é da mesma pessoa que te abandonou. Porque da mesma pessoa que te abandonou, você vai sentir a traição, a injustiça, a humilhação, que são as feridas que elas derivam dessas duas primeiras, percebe? São as feridas, humilhação, injustiça e traição são derivadas de rejeição e abandono. Tá? Então as bases são rejeição e abandono. Então, essa pessoa que está tentando te dar o amor, não necessariamente é aquela que te feriu, que foi embora, que te abandonou, são outras. A vida está te dando oportunidades e você fecha, não deixa entrar. E aí você está rodeado de pessoas e continua se sentindo sem amor, continua sentindo vazio, continua sentindo uma dor. Certo? Então, você dá amor, porque o amor, você tem controle, mas você não deixa entrar. Você fecha. Isso é o abandono. Quando você pensa na pessoa da rejeição, que ela foi rejeitada, nunca te quis, não aceita aquele comportamento, nunca aceitou. Pode ser um pai, uma mãe, não te quis, foi embora. Então tem gente que fala, o meu pai foi embora, ele me abandonou. Não, seu pai não te abandonou, ele te rejeitou, ele nunca te quis. Ok? Dói, é horroroso, com certeza é. Mas é só pra gente dividir as sensações, as emoções base, as feridas, pra gente entender como a gente vive a vida hoje. Por que que a gente vive do jeito que a gente vive? Então, no caso da rejeição, nunca te quis. Então, você ofertou aquele amor, de alguma maneira. Você estava lá, você ofertou o seu jeito, e não te quis, nunca te quis. Isso seja pro pai, isso seja pro menininho da escola. Você quis, ele nunca te quis. A menininha quis, nunca te quis. Ok, rejeitou, não quer, ponto. Fim. A amizade de alguém que não quis sua amizade, porque não combina. Rejeitou, não quis. Ok? Ponto. A pessoa que dá e é rejeitada, o que ela faz? Ela não dá. Porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, é aquela pessoa que exige tudo de todo mundo, mas não dá. Não dá amor. Ela tem medo de dar amor. E se ela começar a sentir um amor muito grande e ver que ela não está conseguindo, não dá, sabe o que ela faz? Foge. Desaparece. Porque o medo dela de se envolver é muito grande. De dar amor e depois vai que, meu Deus, eu não consigo mais lidar. Foi muito difícil lidar com a rejeição e agora eu tenho muita dificuldade. Então, eu não sei se eu vou suportar outro corte como esse. Então, nos dois casos, tem dor. E aí é como você vê você na vida. Você foge de tudo. Esse é o rejeitado. Então, o rejeitado rejeita. E o abandonado abandona. O amor tá lá, mas ele abandona o amor. Então, em alguns casos, ele também foge. Quando alguém quer amar demais, ele não dá conta. Mas dificilmente ele foge. Ele não deixa entrar. E se sente infinitamente sozinho, vazio e abandonado. Então, é o vazio que eu sinto, não vem de fora, vem de mim. Seja pela rejeição, seja pelo abandono. Todas as oportunidades que é a vida te dando amor, você foge. E aí você chama isso de procrastinação, você chama isso de eu sou preguiçoso, você chama isso de vagabundagem, você chama isso de falta de sorte, você chama isso de Deus me abandonou, você chama isso de ninguém me entende. Mas nada que venha de fora vai poder trabalhar isso em você
superar a rejeição, superar o abandono, superar o sentimento de rejeição ou de abandono, que muitas vezes nem aconteceu de fato, mas eu absorvi desta maneira, porque é o que eu trago para trabalhar nessa minha encarnação, o meu alto amor e o meu alto valor. Então, não importa o que acontecesse, eu ia criar isto para minha vida, para que eu pudesse olhar para esse vazio e preencher a mim mesma. Então, quando você olha para isso, você percebe que você precisa fazer um trabalho de permitir que o amor entre. E de permitir que o amor saia. E aí está o merecimento, crença de merecimento. Ai, qual é a minha crença de merecimento? Você não merece amor. Você não merece o melhor da vida. Você não deixa entrar. Então, mesmo que esteja ali do lado, você bota tudo para fora. E quem está na rejeição, mesmo que ela é uma pessoa que gosta de ser muito bem servida, porque ela consegue receber amor, mas ela não consegue dar. Então é exigente, é cobrador. Quando não faz do jeito que ela quer, vai embora, fica puta da vida. Quando a vida não é do que é, fica puta da vida. Aí machuca quem está tentando dar o amor. Mas ela está rejeitando. Ela está rejeitando. E não percebe que toda vez que ela rejeita, ela machuca o outro que está tentando dar. Então é uma simbiose perfeita aqui, ó. E aqui a gente entra no quê? Em relações abusivas, narcisistas. Aqui é o prato cheio, um rejeitado com um abandonado. Um dá. E o outro rejeita. E o outro quer, cobra. Tá perfeito, porque o vazio nunca vai ser preenchido. O vazio nunca vai ser preenchido, porque o vazio do rejeitado só pode ser preenchido por ele, e o vazio do abandonado só pode ser preenchido por ele. É preciso olhar para essas feridas de uma maneira mais efetiva, para que a gente consiga, de verdade, abrir as portas do amor, seja para receber, seja para dar. Parar de fugir e culpar o outro, que o outro me abandonou, que o outro me feriu. Mas sou eu que estou fugindo o tempo inteiro da vida. O tempo todo eu estou fugindo da vida. Então, quando você consegue analisar a sua estrutura, sem julgar o acontecido, o que fizeram com você, na infância ou em qualquer momento, tentar olhar sem julgamento de certo e errado, para que você possa efetivamente resolver esse problema. Porque enquanto ainda há julgamento, eu não estou negando que exista dor, tá? Eu estou tentando tirar o julgamento. Ok, dor dói. Eu sou a primeira a falar isso. Dor dói, a gente não tem o que fazer em relação a isso. Tem, chorar. A gente pode chorar, sangrar, sentir, né? E aí a gente precisa, porque algumas coisas a gente consegue deixar ir. Não tá muito na mão, deixa ir. Tem coisa que a gente consegue, tem coisa que não dá. Que ficou, é um trauma, é um processo lá e precisa ser olhado. E aí, sem o julgamento, apesar de sentir a dor, você então consegue olhar para aquilo e sair de um lugar de que o outro vai resolver. E você vai começar a resolver porque você foi criando dentro disso um padrão de pôr para fora tudo que vem ou de não deixar entrar tudo que a vida te dá. E para isso é amor, dinheiro, amizade, trabalho, oportunidade, cliente, tudo. Tudo. E é um trabalho bem profundo que precisa ser feito e que precisa estar consciente. Porque a tendência é você fazer isso no automático. É um padrão. Como é que você expande esse padrão? Estando consciente. Porque senão você está pedindo as contas desesperada, você está fugindo daquilo que você mais quer. Está desistindo de tudo o tempo inteiro. O tempo inteiro desistindo de tudo. Porque tá difícil. Porque ninguém vê as minhas coisas. Se você não mexer nesse padrão, não vai ver. Não vai ver. Você não quer que veja. Você quer, mas no fundo você não quer, entendeu? Porque querer que o outro veja implica em compromisso. E você está expulsando o compromisso, não deixando ele entrar. E sem vínculo não tem relação. Sem vínculo não tem relação. Então você faz um post,
Você quer que as pessoas vejam, mas você não quer, porque aí você vai ter um compromisso de entrar em sintonia com aquela pessoa, e aí, agora ela fica enchendo meu saco. Relação. Quer ser terapeuta, não quer ter paciente que enche o saco? Se ele tivesse bom, ele não ia pra terapia, ele ia pra praia. Tem uns que estão indo pra praia também. Preencher o vazio com a cheia da lata de cerveja. Tá tudo bem também. Não tem nenhum problema. Porque a gente tá falando de outro lugar. A gente quer, mas não quer. Porque relações implicam em vínculos. E aí precisa entrar amor e sair amor. Precisa ter relações. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, deixar um ponto para você refletir sobre tudo isso. E aí também não deixar você no ai, como eu sou vítima. Isso aqui eu vou deixar para pensar. Que é o seguinte. Mas o outro não me perdoa. Ou eu não perdoo o outro. Lembra. Você expulsou o outro da sua vida. Você não deu amor para ele, se você é o rejeitado. Você fugiu, você machucou ele. Agora ele está lidando com o abandono dele ou com a rejeição. Esquece o outro. Porque senão a gente sai dessa explicação linda e já bota a culpa no outro de novo. Você rejeitou, você abandonou, você derivou feridas nele de humilhação, de traição e de injustiça. Você foi injusto também, por conta das suas feridas. A gente não nega as feridas base. Mas a gente não pode se colocar no lugar de vítima e achar que a gente não humilhou, que a gente não traiu a confiança, a amizade. Não tô falando só de sexo, tô falando de tudo. Que você também não foi injusto quando julgou e simplesmente saiu correndo. Você julgou para poder fugir. E aí agora você quer que o outro, com a dor dele, agora ele tá lidando com a dor dele, agora lide você com a sua. Mas agora ele tem que confiar em mim porque eu tô fazendo tudo. Tem? Você acha que ele dá conta disso? Depois de lidar com os abandonos e as rejeições todas que ele sofreu? Pode ser que agora você tenha que rebolar muito para conseguir a confiança dele de novo. Muito. Não é porque você resolveu ficar bonzinho agora ou fazer tudo direitinho que não doeu. Então ele lida agora com o abandono e a rejeição dele e você lida com o seu. Então isso aqui vai resolver o passado? Não, vai entender o passado. Se você fizer esse trabalho de casa direitinho, quem sabe isso possa resolver o futuro. Porque quem você abandonou, você já abandonou. E quem você rejeitou, você já rejeitou. Já doeu do lado de lá. Quem sabe você possa melhorar a sua vida para frente. Mas aí precisa olhar para isso com intensidade. E perceber que vai vir o impulso do abandono. Vai vir o impulso da rejeição. Você pode estar presente para sentir isso e aí fazer o enfrentamento. De deixar esse amor entrar um pouquinho. E de entender que algumas pessoas vão embora, não porque elas não te amam, mas simplesmente porque a vida é assim. Então pessoas morrem, assim que funciona, né? Pessoas vão embora dos empregos, pessoas casam e vão vivendo outra vida e aí não estão tão presentes na sua vida, mas não significa que ela foi embora do seu coração. Ela simplesmente não está mais ali. Agora, a maneira como a gente faz essas coisas é que machuca. Por quê? Porque a gente está sempre fugindo. E aí a gente faz de maneira desequilibrada. Não tem conversas difíceis. Foge. Conversas difíceis são difíceis. Mas isso é coisa de adulto. Porque senão você foge e depois você cobra. Percebe que a gente faz isso? Então, cadê a conversa difícil? Mas é difícil. Sim, tem conversas que são difíceis, mas conversas difíceis são necessárias. Até para se manter o respeito, o amor. Aí você nunca mais ligou para aquela amiga, depois você liga e não sabe por que ela ficou triste, não falou com você direito. Tenha santa paciência, né?
Se ela era tão amiga e era importante, por que você não falou, eu tô fora, eu tô num processo de trabalho complexo, mas olha, eu vou me afastar um pouco, mas não tem nada a ver com você, porque eu tô aqui com as minhas dores, com as angústias, ou eu... Não, simplesmente, você sumiu ou você mandou um... Cadê a maturidade de uma boa conversa? De uma conversa difícil? De gente adulta? Andresa, mas eu era infantil, eu não sabia. Ok, o passado fica no passado, o que foi já foi. A dor que você gerou no outro já gerou. Olha para isso para olhar para o seu futuro. Para de ficar querendo consertar tudo no passado. Aceita que a vida é como é. Que você fez o que você tinha de melhor, era o que você sabia, ok. Mas para de ficar querendo que aquele que você feriu não esteja ferido. Porque dor dói. Se dói em você, dói no outro. E aí, deixa o passado no passado e olha para frente, faz diferente. Porque se você não fizer isso e não efetivamente curar isso dentro de você, não no outro, você vai construir tudo no mesmo padrão. E aí vai ser encarnação atrás de encarnação. Porque essa já é uma repetição de padrão. Essa já é. Se você sentiu isso, essa já é um padrão. Porque você criou isso de alguma maneira na sua vida, aquilo sintonizou e você vivenciou. E tudo o que aconteceu sempre foi para o seu crescimento, para a sua evolução. Sempre foi por amor. O outro fez o que ele sabia, mas ele te deu a vida. A hora que estava bom, ele te deu o que ele tinha para dar. Ele tinha mais, não tinha não. As pessoas são bem pobres. Não é de dinheiro que as pessoas são pobres. As pessoas são pobres de espírito. Pobre de alma. E aí, a roda de Sansara, a roda das encarnações, a roda da dor. Espero que eu tenha conseguido quebrar uma crença, desconstruir uma crença nessa linha de raciocínio, porque desconstruir crença é muito difícil porque ela fica enraizada. Então eu preciso fazer um esforço maior para passar essa arrebentação. E aí eu preciso pensar em como eu vou trazer isso. O que para mim é muito óbvio, né? Mas é difícil de explicar. Então, eu espero que eu tenha conseguido para passar essa arrebentação, trazer uma linha de raciocínio, fiz um esforço para trazer essa linha de raciocínio, que ela é controversa, né, para que então você pudesse olhar, nossa, entendi. Isso fica meio aqui, né? Porque é difícil. Entre entender com a cabeça e incorporar é uma coisa muito difícil, né? Você entende com a cabeça, mas trazer para o coração demora. Então, por isso que fica assim, nossa, o que foi mesmo que ela falou? Porque você só entendeu com a cabeça até agora. Só com a cabeça. E aí agora é um processo de incorporação. Né? De trabalhar, de trazer para si, para o seu coração, para o seu corpo, para a sua vida, de incorporar na sua alma. Então, por isso precisa ficar atento na caixinha de observação, refletir, trabalhar isso em terapia, trabalhar isso, respirar isso.